Muito bem, amados, cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, que a graça e a paz vos seja multiplicada. Estamos aqui na Cultura M680, a emissora por onde Deus tem dado para nós esta livre oportunidade de encontrar as portas abertas e a palavra prometida para os filhos de Deus possa ser pregada em sua totalidade. Estamos aqui para levar a vós a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem, a palavra original, tendo como texto básico Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou os profetas seus servos. O mistério de Deus foi revelado. Principalmente os grandes mistérios que ficaram inconclusos no decorrer das eras passadas, nesse tempo do fim, através do sétimo anjo, o mensageiro que precursa a segunda vinda, ele trouxe a totalidade destas revelações para o coração dos filhos de Deus, desde a semente da serpente, desde a divindade explicada. Sabemos que Deus é um e não três pessoas. Nós conhecemos muito bem a doutrina da Santíssima Trindade, elaborada por Roma no ano 325 da nossa era. Mas nós sabemos que Deus não é trino, Deus é único. Está registrado nas Escrituras o único Deus. O único, não trino. E segue os demais mistérios revelados sobre Israel, a transladação da noiva, os mistérios dos 7 selos, das 7 eras, o aprisionamento do dragão, o mistério da noiva de Cristo, o seu arrebatamento, o milênio, e assim, meu irmão, muitos mistérios foram revelados. Mas nesta noite nós vamos seguir mais um pouquinho, falando dentro do contexto de Apocalipse 2, 8 a 11, e eu quero ler, e nós vamos, depois do cântico, nós vamos seguir falando dentro aqui de Apocalipse 2, a era de Esmirna. Está escrito: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. A cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida, e da morte não temo labéu. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave
vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu, e passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Cultura Gospel. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, estamos agradecidos por mais esta oportunidade maravilhosa de abrirmos as Escrituras Sagradas e termos um pequeno comentário. Nós falamos sobre a era de Esmirna, vários pontos, falamos sobre a sinagoga de Satanás, sobre obras, tribulação e pobreza, a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Nós comentamos isso e falamos sobre a sinagoga de Satanás. Falamos também na última programação sobre o híbrido, o maior híbrido do mundo, que é o mulo, o burro, que é o cruzamento ali do jumento com a égua ou do cavalo com a jumenta, dá o burro, o mulo. E isso também tem uma representação no espiritual, porque a raça humana está híbrida, as religiões estão híbridas. É um cruzamento de raças diferentes, o qual hibridizou a semente e ela não pode produzir o que foi plantado no Pentecoste. É como se você enxertasse limão num pé de laranja, toranja, tângelo, muricote, pocã, todo tipo de fruta cítrica, você enxertasse num pé de laranja. O pé de laranja poderia estar produzindo vários tipos de frutos diferentes do que ele é. Ele é um pé de laranja, mas ele está com as suas galhas totalmente com enxertos diferentes. Significa que um pé de laranja que está produzindo limão, ele está dando um fruto hipócrita. Ele vive da seiva da laranja, mas ele produz limão. É isso que está acontecendo no mundo hoje. As pessoas estão com a Bíblia na mão, mas não produzem cristãos. Eles têm que produzir o que foi plantado no Pentecoste. Eles estão produzindo um fruto hipócrita. Outra coisa. Eu não vou entrar em detalhes porque isso é um pouco profundo. Mas 2 Timóteo 4, do 1 a 5, diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Veja, meu irmão, mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo profetizou isso que aconteceria nesse tempo, não é isso? O povo deixaria realmente a palavra e voltaria às fábulas, às heresias, aos dogmas. Quando a igreja deixou se mover para longe do original, como Adão e Eva, então a morte entrou.
Não há nenhuma força nela. Ela tornou-se uma monstruosidade. No instante em que a igreja moveu-se em direção à forma e à cerimônia, e em direção ao sacerdócio, organizando os ministros em um grupo que decidia a liderança, a parte do Espírito Santo e sua palavra, nesse mesmo instante entrou a morte e ela começou a adoecer. Veja, e conforme adoecia, transformava-se em um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento. É triste, irmão. Quando a pessoa não consegue provar nada na Bíblia, ele começa a argumentar, ele começa a arrazoar, ele começa a pôr as suas ideias. E nós conhecemos muito bem a escritura do sábio Salomão, de Provérbios 3,5, que diz: Filho meu, não te estribes no teu próprio entendimento. As pessoas querem estribar na sua teologia, no seu seminário, quer estribar no livro de um mestre que escreveu. Salomão disse: não te estribe no teu próprio entendimento, que você vai fracassar. Você tem que estribar na palavra. O estribo aqui é a palavra, o lugar de segurança é na palavra. Não tenta se manter seguro em outras coisas, em uma denominação, na doutrina de um sistema que vai falhar. Então, conforme essa igreja adoecia, ficava doente, transformava-se num grupo de pessoas sem poder algum, cuja única arma que eles tinham era o argumento. Ela não podia produzir nada no espírito, pois suas esperanças estavam baseadas sobre programas e não sobre fé. Eles semearam programas e, portanto, colheram o programa. É igual hoje, eles semeiam campanhas e nunca saem das campanhas e nunca alcança o que eles querem, porque Deus não é Deus de campanha. Eles semearam perversão e, portanto, colheram filhos pervertidos. O que semeia vai colher, o que planta vai colher. Então, meu irmão, hoje nós temos uma doutrina na denominação que eles alegam dizer maldição hereditária. E arranca dinheiro do povo com esse negócio de maldição hereditária. Vem aqui porque você tem que fazer uma campanha para quebrar as maldições hereditárias e aquela ladainha toda, aquela história toda. Aonde, meu irmão? Maldição de avô, de tataravô, de pessoas lá para trás. Quando você se batiza, que você entra nas águas batismais, ali morreu todas as maldições hereditárias que vêm lá de Adão, que vêm lá do seu passado. Tá certo que existe maldição hereditária? Existe. As maldições hereditárias, elas existem, porque está na Bíblia. Deus prometeu que essas coisas acompanhariam até muitas e muitas gerações. Mas como que você se livra da maldição hereditária? Quando você crê em Cristo, aceita Ele como seu Salvador e é batizado nas águas batismais, ali corta o vínculo das maldições hereditárias. Uma vez que você é batizado, não existe mais maldições hereditárias sobre sua vida. Agora eu fico admirado com ministros, pastores, pessoas que ficam dizendo: não, venha, vamos fazer uma campanha para quebrar as maldições. Oração não quebra maldição hereditária. Campanhas e mais campanhas nunca vão quebrar maldições hereditárias. O que quebra as maldições hereditárias é no batismo, quando você arrepende de seus pecados e você é batizado, ali corta o vínculo do pecado. Ali termina as maldições hereditárias. Agora, as pessoas que ficam com esse negócio de campanhas de maldições hereditárias, isso é para arrancar dinheiro das pessoas. Você tem que fazer uma campanha de tantos dias para quebrar as maldições hereditárias. Então, para que você batizou? O seu batismo valeu o quê? Ah, pastor, eu não me batizei, mas eu quero quebrar as maldições. Não existe meio de você quebrar as maldições hereditárias sem ser batizado, sem arrepender dos seus pecados
e tomar Cristo em sua palavra. 18 de Ezequiel diz: os pais comeram uvas verdes e os filhos embotaram os dentes. Isso era mesmo lá no Velho Testamento. Mas Ezequiel mesmo vem e diz: a alma que pecar, esta alma morrerá. Eu não tenho que pagar pelos pecados do meu pai, pelos pecados do meu avô, pelos pecados do meu tataravô. Eu não tenho. Eles vão pagar pelos pecados deles. Agora eu vou pagar pelos meus pecados. Agora tá certo que as coisas, por exemplo, deixa eu trocar por miúdo para você. Deixa eu trocar por miúdo. Uma mulher que é uma prostituta, que é tomada por aqueles espíritos de prostituição, muitos espíritos, como Madalena, que tinha 7 demônios. Então, se ela tem uma filha, aquela filha pode não ser uma prostituta no futuro, mas aqueles demônios que trabalhou na mãe, vai trabalhar na filha. Aqueles demônios que usou a mãe, ela morreu, por exemplo, foi uma mãe, foi prostituta, foi uma mulher de programa e morreu, mas deixou filhas. Aqueles demônios que trabalhou na mãe, vai trabalhar nas filhas, no mesmo canal. Um homem que é um assassino, os seus filhos, se eles não tomar a palavra, se eles não seguir o caminho de Deus, eles podem não ser um futuro assassino também. Mas aqueles demônios que esteve no pai, vai vir aos filhos. Isso está na Bíblia. Assim como a bênção passa aos filhos, a maldição também passa aos filhos. Por isso que há necessidade das pessoas arrepender seus pecados, serem batizados para cortar o vínculo da maldição, para sair de debaixo daquela maldição hereditária. Agora, como? Através do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Atos 2,38 está escrito: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando você toma Cristo em sua palavra, então o nome do Senhor Jesus Cristo invocado na sua cabeça vai cortar o vínculo da maldição hereditária que vem dos seus pais, dos pais, dos pais, dos pais. É assim que funciona à luz da Bíblia. Agora tem pessoa que fala: olha, pastor, mas eu batizei tudo e continuo tendo problemas. Você tem que arrepender dos seus pecados e crer em Deus verdadeiramente. Crer na sua palavra verdadeiramente. Essas coisas familiar não lhe atingirão. Eu falo com toda certeza. Então, meu irmão, por quê? Porque isso aqui é uma coisa em cima do pedido, não tem falha. Hoje a gente vê, eu sei, há muita gente nessas denominações aí que tem esses programas de maldição hereditária. Venha fazer a corrente, venha fazer o programa para acabar com as suas maldições hereditárias, mas eles não ensinam como acabar. Como é que acaba? Acaba através do batismo, de uma vida rendida. O diabo não tem mais acesso, aqueles demônios de prostituição não tem mais acesso a você, aqueles demônios de crime, de adultério, de fornicação, de roubo, de luxúria, de soberba, de ganância, de inveja. Aqueles demônios que usava, não vai vir mais, porque você está vinculado a Cristo. Você tomou o nome dele no batismo. Agora, é claro, é o que eu friso, você tem que tomar o batismo verdadeiro. Não esses batismos trinitarianos aí. Esses batismos trinitários, Deus não reconhece como um batismo verdadeiro. Batismo em título de Pai, Filho e Espírito Santo, Deus não reconhece como o batismo verdadeiro. Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Jesus mandou batizar usando o nome do Pai. E você, o pastor, tem que chegar ao denominador comum de conhecer o nome do Pai. Se ele não conhece o nome do Pai, como que ele pode estar ensinando o seu povo? O nome do Pai. E não é Jeová, e não é Deus, não. Agora, altere a Deus
altere a Deus e você colherá exatamente o que injetou. O homem devia aprender isso da natureza. Veja, quer dizer, você fica irado contra Deus, se revolta contra Deus e você colherá o que você está semeando. O homem devia aprender isso diretamente da natureza. Ele tem alterado a natureza. Ele tem injetado suas próprias ideias na natureza, rearranjado as moléculas, etc. Agora está colhendo uma tempestade, como diz o salmista. Quem semeia vento, colhe tempestade. Os homens contaminam os rios, contaminam o ar, derruba as matas, não é isso? Faz os alimentos ficar tudo contaminados e depois colhe um monte de doenças que eles não dão conta de controlar. Plantaram, vão ter que colher. Olhe só como tem reproduzido a galinha. Ela é tão altamente reproduzida que é uma máquina poedeira que põe ovos até se gastar. Não é boa para o alimento e é comida fraca e pobre. Injetam substância na carne que comemos e por causa disso o corpo humano está mudando de maneira que as mulheres estão ficando mais estreitas nos quadris e mais largas nos ombros. E os homens estão ficando exatamente o contrário. O que é isso? Esses venenos, esses hormônios. E não é só a galinha, o frango, o gado também. Mas, irmão, mas é uma verdade. Que coisa engraçada. Nós estamos caminhando para isso. Agora, se você brinca com a natureza, obtém uma monstruosidade e um efeito contrário o que acontecerá se você converte a verdade em uma mentira? A resposta é: você produzirá um sistema de religião anticristo e ateu, que é tão pervertido que não se parecerá com, nem produzirá o que o original produziu. A única resposta que Deus tem para uma situação assim é o lago de fogo. Deus tem que queimar, Deus tem que eliminar, tirar o mal, porque isso é mal, é mais mal e agorinha está tudo contaminado, está tudo terrível. Quem vai fazer esse trabalho é Deus, que Ele é o vingador de tudo. Agora, essa pobre era de Esmirna aqui estava morrendo. Quando morreu, jamais voltou. Nenhuma era jamais volta. Nenhum avivamento jamais volta. Não pode ter a vida de Deus nele através de geração natural. É preciso uma regeneração de cima. Esta última era começou com as chamas de um avivamento pentecostal e eles logo organizaram de novo. Em vez de tomar a palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. A denominação, quando ela denomina, ela morre, porque o Espírito bate asa e vai embora. Muitas igrejas começaram pelo Espírito Santo e terminaram na carne, porque saíram do original. Então, veja, eles tomam suas próprias ideias e fazem exatamente o que cada um fez no passado. Puseram o manual no lugar da palavra. Fizeram um manual no lugar das Escrituras Sagradas. Dê apenas um passo fora desse manual e veja o que acontece. Você está fora, irmão. E eles o perseguirão e responsabilizarão Deus por isso. Como amam a sua organização. Não é de surpreender. Eles são pentecostais de segunda geração e uma vez que Deus não tem netos, eles são apenas filhos de seus pais, conhecidos por seus credos e sua forma de adoração. Eles podem falar acerca do que costumava ser, mas não podem produzi-lo. Uma vez eles tinham o relâmpago, porém quase tudo que restou é o trovão. Mas deixe-os falar-lhe sobre as glórias do seu movimento. Eles dirão: sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que nenhum homem começou. Ele surgiu espontaneamente. O Espírito caiu sobre todo mundo. Sim, Senhor, nós temos o que eles tinham no Pentecoste. Isso não foi de homens,
mas de Deus. Então, por que eles não o mantiveram assim? Se Deus o começou, como é que Deus não pôde mantê-los e concluí-lo? Se Deus não escreveu um manual de credos e preceitos e dogmas para começá-lo, então que direito tiveram eles de fazer isso? Deus derramou seu Espírito sobre batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos, Irmandade, Igreja de Deus, diversos assim chamados, assembleianos e todos. Todos esses irmãos foram educados em diferentes doutrinas, estatutos, manuais eclesiásticos, etc. Deus varreu tudo isso para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensatórias e restaurou os dons do Espírito, provando que ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Mas aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre organização? Não. Não, Senhor. Eles logo se organizaram de novo. Você pode ver que hoje nós temos aí, desculpe, mas é uma verdade, assembleia tal, boa, uma boa igreja, aí racha, aqueles ali, não, vamos fazer uma assembleia melhor, saem, divide aquela igreja, fica pior. Daqueles que saíram, não, vamos fazer uma melhor, sai, ficam pior. E assim estão os batistas, os assembleianos, os denominacionais, os universais, saem os mundiais, saem os internacionais, e um vai saindo do outro. Tal mãe, tal filhas. Então veja, eles logo se organizaram de novo e têm escrito seus próprios livros de textos, estatutos e manual eclesiásticos, livros de companheirismos, com uma ideia em mente que é provar que agora eles têm toda a verdade, sabe todas as respostas e são, portanto, a elite de Deus que conhece o caminho e pode mostrá-lo aos outros como guias designados por Deus. Mas eles não têm isto. Eles têm se hibridizado como os próprios grupos de onde saíram. Se quer estar na noiva, eles vão ter que sair exatamente como fizeram seus antepassados. No culto de domingo eu falei sobre os 3 êxodos. Os 3 êxodos. O primeiro êxodo foi com Moisés. Moisés tirou Israel de debaixo da mão do Papa na época, ou, desculpe, debaixo da mão do faraó, que era um tipo do Papa. O faraó mandava tudo, era um Deus. Deus levantou um profeta, foi lá e sacou Israel de debaixo da tirania de faraó. Aquele foi o chamado êxodo, saída. O primeiro êxodo, Deus usou Moisés. Ele levou o alarido e sacou a noiva, tirou a igreja do Egito. Tiveram suas 3 etapas: saída, caminhada pelo deserto e entrada em Canaã, com Josué. Passou-se alguns anos, veio o segundo êxodo. O segundo êxodo, saída de novo, com a pessoa chamada Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo veio, o povo estava enfinhado em denominações. O mesmo quadro hoje. O mesmo quadro agora, meu irmão. Por isso que o sábio Salomão disse: vê, é isto novo? Não é novo, já foi. Isso já aconteceu no tempo passado. A história está apenas se repetindo. Então, quando Cristo veio, tinha essênio, zelote, herodiano, libertino, alexandrino, fariseu, saduceu, publicano, e assim vai, meu irmão. Umas 30 denominações. Eu estou contando as mais grandes. Essas que eu estou falando são as maiores. Quando Cristo veio, ele não foi em nenhuma delas. A Bíblia diz que, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele ano, veio a palavra do Senhor a João no deserto. A palavra do Senhor vem aos seus profetas. A palavra do Senhor não vem a um grupo de igreja. Não vem a um grupo de pessoas. A palavra do Senhor vem ao seu profeta. E o seu profeta estava no deserto, João Batista, pregando a mensagem, cumprindo
Isaías 42, a voz do que clama no deserto. Jesus Cristo, sendo o verbo encarnado, sendo a palavra vai ao seu profeta. Por que Jesus não foi aos essênios, aos zelotes, aos herodianos, aos libertinos, aos sirineus, aos nazarenos? Não. Aos publicanos, aos fariseus, aos saduceus? Não. Jesus, sendo a palavra, foi ao profeta João no deserto. Porque a palavra de Deus vai ao profeta. Então, quando Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo, ele saindo das águas, o Espírito Santo encheu ele com virtude, Atos 10, 38. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, né? Como está escrito, você pode ler depois, Atos 10, 38. E saiu fazendo bem a todos, libertando todos oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo quando ele saiu das águas. E nosso Senhor Jesus Cristo então começou a evangelizar, a pregar, a curar, a libertar. E as pessoas chegaram e falaram: João, aquele que você batizou aí está ganhando mais gente do que você. O povo está aí tudo indo com ele. João disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele veio só para apresentar Jesus para o povo. Ele era o precursor da primeira vinda. Ele era o Elias que precursava a primeira vinda. Malaquias 3, verso 1. Então o que Jesus veio fazer? Veio fazer o segundo êxodo. Ele tirou Pedro, tirou Tiago, tirou Natanael, tirou Maria Madalena, tirou José, tirou Maria sua mãe, tirou Isabel, tirou Zacarias. Todos esses deixaram os essênios, deixaram os fariseus, tirou Paulo, tirou Nicodemos. Ele fez um êxodo. O que é êxodo? Saída. Eles saíram dos seus sistemas para tomar a palavra original que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. E uma coisa bem forte, meu irmão, ele veio tirar as pessoas do judaísmo. As pessoas estavam na tutela da lei. Os guardadores da lei, os adventistas daquele dia. Jesus veio chamar os eleitos para fora do judaísmo. Mas eles olharam tanto na tábua da lei que acabaram levando Cristo à crucificação. Mas Cristo trouxe o segundo êxodo. E o segundo êxodo é o quê? Saída. Saída. Cristo disse: vinde a mim. Venha a mim, e eu vos farei pescadores de homem. Em outro lugar ele disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra de Deus, o primeiro êxodo foi com Moisés. O segundo foi com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tirou as pessoas dos sepulcros religiosos do dia. Não é o mesmo quadro hoje? Quantas pessoas que estão nessas denominações rotas de águas com açúcar? Essas denominações que não mudam ninguém. As pessoas estão vendidas, estão escravizadas, achando que estão indo para o céu, achando que com essa capinha religiosa ele está bem. Então agora, terceiro êxodo. Esse terceiro êxodo é para tirar a noiva do sistema errado, dos batismos errados, das santas ceias erradas, das ordenanças erradas, tirar a noiva dos dogmas, dos credos, tirar a noiva para a palavra original. Eu sei, meu irmão, se você não entender isso, não vai entender nunca. Eu saí, meu pai saiu, minha mãe saiu, minhas tias saíram, meus irmãos saíram, meus parentes saíram, muitos irmãos das denominações saíram para aceitar a mensagem do dia. E esta mensagem, ela trouxe algo chamado restauração. Restaurou o batismo, restaurou a ceia, restaurou a doutrina, restaurou a fé, restaurou a palavra. Porque na denominação não tem nada restaurado. Hoje você vê a igreja fulana de tal restaurada, mas não tem nada de restaurada. Eles saíram de uma e continua do mesmo jeito. É 6 de um lado e meia dúzia do outro. Você vê a igreja fulana de tal renovada, não tem nada renovado.
A carcaça está velha do mesmo jeito, só mudou o nome. Só colocaram um apelido a mais, mas não tem nada de renovada. Não tem nada de restaurada. É duro, mas é a verdade tem que ser dita, meu irmão. Você vai para uma igreja, chega lá, aqui nós somos o povo da restauração. Mas restaurou o quê? Como é que é o batismo de vocês? Nós batizamos em nome do Pai, do Filho. Então você não restaurou nada. Porque o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vem da Igreja Católica Romana desde o ano 325. 1.800 anos quase. 1.700 anos. Como que restaurou? E a sua ceia? É com pão asmo? Não, é pão levedado. Aqui nós pode comprar o pãozinho de padaria, não tem problema. Nós tomamos um suco de soja. É assim que eles estão tomando agora, é suco de soja, né, com corante de uva. Aonde que restaurou, meu irmão? Não vê que tudo está um engano? Mas esta mensagem do sétimo anjo é o terceiro êxodo. O que é, vai sair. E o que não é, não vai sair nunca. O que é, vai engolir o anzol com a isca e vai ser fisgado pelo Espírito Santo. Deus vai te pescar, Deus vai te trazer. Mas se você não é, você nunca vai comer essa palavra. Você nunca vai aceitar a totalidade. Você vai continuar como uma virginécia, dorminhoca, dormindo no batismo, dormindo na ceia, dormindo nas ordenanças da igreja, e vai esperar o quê? A marca da besta quando chegar. O aperto quando chegar. O período mais terrível da humanidade é o período da grande tribulação, quando o Espírito Santo deixar a terra. Lúcifer desce do seu lugar e incorpora no super-homem do diabo. E aí ele vai perseguir as pessoas. Ele será o anticristo, o falso profeta e a besta, a trindade maligna. Ele será o pleno potenciário de Satanás na terra. E vai fazer tantas coisas que o povo o adorarão, diz a Bíblia. A Bíblia não pode falhar. A Bíblia diz que todos o adorarão, todos que não tiveram seus nomes no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, adorarão a besta. Agora, se você é um filho de Deus, um eleito, Deus não vai deixar você adorar a besta. Você vai ser fisgado pela palavra. Você vai ser atraído por esse terceiro êxodo. Êxodo é saída. Agora eu vejo mulheres cristãs que dizem ser cristãs. Saíram, aonde que saiu? Saiu da onde? Nunca saíram do mundo. Continua com seus batons, com seus penderucalhos na orelha, com seus cortes de cabelo, com as suas roupinhas. Os homens continuam tudo uns jogadores. Continua tudo os beberrão de cerveja. Aonde que saiu? Nunca saíram, meu irmão. Quando você sai, você muda. Quando você sai para Deus, você morre para o mundo. Você é transformado, você é mudado. Ainda que você tenha fraquezas, debilidade, mas a sua inclinação é o alvo, é Cristo. Por isso que a palavra igreja vem do grego que chama eclesia. A palavra eclesia significa os chamados para fora. Agora pense o ano que vem, a Copa do Mundo. Quantos crentes não vai estar no jogo? Como que saíram do mundo? Nunca! Aí quer que Deus põe no céu, quer que Deus dá vida eterna, quer que Deus leva. Você tem que ter pulso e chamar o certo de certo e o errado de errado. É do mundo? Então fica no mundo. Não é do mundo? É de Deus? Então o mundo morreu para você. É morte, sepultura e ressurreição. Você tem que mortificar seus membros, como diz Paulo. Colossenses 3, ele diz: buscai as coisas que são de cima. Não pensai nas coisas que são da terra, porque você já está morto para as coisas do mundo. Eu sei que você nunca deve chutar um defunto, nunca pode chamar um defunto de idiota, e nem dar um chute num defunto morto. Mas eu lhe pergunto, se você chamar um defunto de idiota, o que ele vai falar para você? Nada. Ele está morto. Mas tem crente que não está morto. Alguém fala uma palavra obscena para ele, pronto, é um pé para briga.
Se alguém der pisar no pé dele, der um chute na canela dele, já parte para briga. Como é que ele está morto para o mundo? O crente, meu irmão, o cristão que morreu para o mundo, ele cede os seus direitos. Não importa se as pessoas blasfemam, se as pessoas xingam. Não importa se alguém pisa no seu pé, você cede o seu direito. Quando Cristo falou, se alguém lhe ferir de um lado, ofereça o outro, essa parte oferecer o outro é comportamental. O seu comportamento é diferente do comportamento do outro. O outro te feriu, agora você vai ferir ele também? Não. Significa que você não vai fazer o mesmo que ele fez. É comportamental. O seu comportamento, o comportamento de um cristão é diferente do comportamento de um mundano. O mundano, ele não suporta nada. Então veja, igreja é os chamados para fora. Como que são chamados para fora? Você vai nas igrejas, o mundo está lá dentro. Tem denominações aí que parece uma loja. Vamos seguir mais um pouquinho aqui. Agora veja bem. Eles são como todos os demais. O avivamento acabou. Eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles adotaram a organização. Agora, veja, eu falei dos 3 êxodos, não é isso? O primeiro com Moisés, o segundo com Jesus e o terceiro agora com o 7º anjo. O mensageiro dessa era trouxe o 3º êxodo. Você fala, eu não creio nesse homem. Então, meu irmão, a Bíblia diz, veja bem, a Bíblia diz assim, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. Se você não recebe o homem que Deus enviou, quem que você vai receber quem? Desculpe a expressão, um cavalo com gravata? Um jumento com uma gravata no pescoço? Não, você tem que receber o homem que Deus enviou. Agora você tem que ter visão e discernimento para discernir que esse homem foi enviado de Deus. Porque se você vivesse os dias de Noé, ou você entrava na arca como um parente de Noé, ou você ia morrer afogado. Se você vivesse os dias de Moisés, ou você saísse do Egito, ou você ia ficar no Egito. Se você vivesse os dias de Jesus, ou você aceitava Jesus, ou você ia gritar, crucifica, livra-te dele. É isso que aconteceu. Então, Deus envia homens. Evangelho de João 13:20, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Você fala, eu não creio nesse mensageiro, nesse 7º anjo, então me aponte um. Me aponte um. Porque o mensageiro ele tem que ter o pilar de fogo, a coluna de fogo. Ele tem que ter o assim diz o Senhor. O nosso precioso irmão Brana, que é o mensageiro dessa era, ele tem todos os requisitos. Ele foi cabalmente vindicado. A foto dele com o pilar de fogo está no Museu de Artes Religiosas em Washington, D.C. Por último agora, o presidente dos Estados Unidos estava assinando um documento debaixo da foto do mensageiro com a coluna de fogo na cabeça. Saiu no jornal, saiu aí na internet, está em todo lugar. Agora, nós não idolatramos o irmão Brana. Ele é o irmão Brana. E não chamamos de falso, porque ele foi um homem humilde. Teve apenas a 7ª série, mas foi a boca de Deus para o tempo do fim. Então ele trouxe o 3º êxodo. Ele é aquele grito que diz, sai dela, povo meu. Você acha que aquele grito saiu do vento? Sai dela, povo meu! Aquele anjo voando pelo meio do céu é o mensageiro, é a voz do mensageiro, é a voz no rádio, é a voz aí nos canais. Uma voz no ar, uma voz no céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus pecados e não incorra em suas pragas. Há uma voz chamando. Agora, se você não aceita, se você não crê, se você não entende, eu não posso fazer nada, meu irmão. Mateus 25:6 está escrito que chegando à meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Quando foi meia-noite, saiu um clamor, um grito, uma celeuma, uma voz de aclamação, dizendo, eis o esposo, noiva, sai ao encontro, noiva, eis o esposo.
Levanta, se prepara, o esposo está chegando. Quem levantou, acendeu suas lâmpadas e entrou, foi com o esposo. A Nécia ficou dormindo. Quando a Nécia levantou, era tarde. Agora eu te pergunto, essa voz que saiu antes do esposo chegar, antes do noivo chegar, essa voz veio da onde? Do canto da parede? De algum buraco que tinha ali na terra? Veio do vento? Veio da onde? Algum passarinho que gritou? Foi de um homem. É a voz do sétimo anjo. É Deus usando o seu mensageiro para chamar a noiva. Assim como Deus usou Eliezer para chamar a Rebeca para o seu filho Isaque, Abraão. Lembra que Eliezer foi preparar uma noiva para Isaque. E chegou lá, houve tudo aquele trabalho que Eliezer fez para reconhecer a noiva. E ele colocou aquela noiva nos seus camelos, na sua caravana, e trouxe a noiva para Isaque, que estava descendo de um monte, estava vindo do campo. E diz a Bíblia que quando Rebeca olhou, foi amor à primeira vista. E ela nunca tinha visto o Isaque, como nós nunca vimos Jesus. Você está me entendendo, meu irmão? Mas entre Isaque e Rebeca, tinha o mensageiro, que era o Eliezer. Sempre Deus trabalhou dessa forma. A noiva não vai para o altar sozinha. Segundo Coríntios 11, Paulo diz, eu tenho que vos apresentar como uma noiva a um marido, a saber, a Cristo. Se Paulo vai apresentar a parte da noiva da sua era, o irmão Brana vai apresentar o seu povo também, meu irmão. Cada mensageiro vai apresentar o seu povo. Agora, se você não crê no mensageiro que Deus enviou, eu te pergunto, quem é que vai te apresentar para Jesus? Quem é que vai te apresentar como noiva para o noivo? O seu pastor? O seu evangelista? O seu bispo? Com suas doutrinas toda rota, toda errada? Prima não sobe, prima da noiva não vai. As primas vai ficar aqui. Só vai a noiva. As primas de Rebeca, quando Eliezer chegou, ele deu braceletes, ele deu pulseiras, ele deu véus, grinaldas, mantos, roupas, vestidos preciosos para as primas da Rebeca. Aquele bando de moças ali em volta. Todas queriam Isaque. Mas a que Deus revelou para o Eliezer foi a Rebeca. Então todas as primas ganharam presente, ganharam dons. Assim está as denominações. Batista, Assembleia, Adventista do Brasil, Pentecostal, todas ganharam presentes do mensageiro. Mas o vestido de noiva, o apetrecho de noiva, foi só para Rebeca. Só a Rebeca que teve o apetrecho de noiva, o vestido, o sapato, os véus, as grinaldas, as luvas. Você está me entendendo, meu irmão? Que é a preparação para a noiva, foi só para Rebeca. As primas ficaram tudo chupando o dedo. Desculpe a expressão. Então as denominações, hoje, com seus batismos, com seus sistemas, são primas. Elas estão dormindo, são virginécia, que vão enfrentar a besta na grande tribulação. É duro, mas eu tenho que falar a verdade. Se você não quer ser, você sai dela, sai do sistema errado e tome o sistema correto. Tome o sistema da palavra. Porque Deus enviou esse mensageiro e esse mensageiro é vindicado, e até hoje eu não vi um que blasfemou desse mensageiro para não receber o troco. Porque a Bíblia diz que quem falar contra o Filho do Homem tem perdão. Mas quem falar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesse século e nem no século futuro. Então, nos dias de Jesus tinha perdão, porque ele não tinha derramado sangue ainda. Mas depois que ele derramou seu sangue, mesmo no nome de Jesus Cristo, você não pode falar mal. E se você blasfemar o Espírito Santo, blasfemar do Espírito Santo em um filho de Deus, em uma filha de Deus, você recebe uma sentença rapidinho da parte de Deus. Eu já vi pessoas
blasfemado essa mensagem e naquela semana ele já está dentro de um caixão morto. Porque ele blasfemou de Deus. Ele chamou Deus de diabo e chamou o diabo de Deus. Sabendo que não podia fazer isso. Pessoas chegar e falar, essa igreja é do diabo, esse dom é de Satanás, essa cura não é de Deus, é do diabo. E blasfemou, e nós ficamos quietos. Porque nós não podemos fazer nada. Quando uma pessoa começa a blasfemar, você não fala nada. Você sai de perto para ele não continuar blasfemando. E logo acende a ira de Deus contra aquela pessoa. Então, meu irmão, eu estou falando isso porque o irmão Branham, o mensageiro desta era, ele pregou uma mensagem chamada respeito, que se você ver o que é essa mensagem, lhe tiniriam as orelhas. Coisas que aconteceram no seu ministério e no meu também, de pessoas blasfemar e receber rapidinho a recompensa pela sua blasfêmia. Você acha que o mesmo Espírito Santo que usou Paulo, que usou Pedro, fez aquele homem ficar cego lá nos dias de Paulo, nos dias de Pedro, não está hoje? É o mesmo Espírito Santo. Então eu digo, não brinque com Deus. Se você não concorda, fica quieto, não blasfema. Se você não concorda, tudo bem, você é livre-arbítrio, mas não fale mal. Você só pode falar de uma coisa se você tiver conhecimento de causa. Se você não tem conhecimento de causa, não fale nada. Porque o salmista diz que responder sem conhecer, ou antes de conhecer, é tolice. Você tem que ter conhecimento para falar alguma coisa, para falar contra. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Primeiro examina. Porque às vezes você está chamando Deus de diabo e o diabo de Deus. São 20 horas e 52 minutos, nós vamos ficar por aqui. Nosso tempo já esgotou. O Tabernáculo Monte Sião fica na rua Anchieta, número 82, na Vila Piratininga. Se você deseja conhecer esta mensagem, somente ligue para nós, estamos aí pronto para lhe atender. Temos também o Tabernáculo da Vida, na rua Santa Gertrudes 554, Vila Santa Luzia, com o pastor José Nelson. O telefone dele é o 9295-0847. Se você deseja, pode ligar para o pastor José Nelson. Ele tem culto na quinta, 19h30, e aos domingos, 18h30. O tabernáculo nosso aqui, o Monte Sião, na rua Anchieta 82, nós temos agora domingo a Santa Ceia do Senhor. Pão asmo, vinho e lavamento dos pés. Nós vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, Deus poderoso, que conhece todas as coisas, conhece as palavras da nossa boca antes mesmo de nós pronunciá-la. Tu, ó Pai, por ser o nosso Deus, o Senhor conhece o fim antes do princípio. O Senhor é Deus. E por isso te amamos e reconhecemos que o Senhor está conosco e o teu poder é grande em nossas vidas. Pai, eu peço uma bênção especial sobre teus filhos, tuas filhas, que estão ligados, sintonizados conosco nesta noite, que eles recebam, Pai, a unção do teu Espírito e que suas mentes sejam abertas para compreender o que é verdadeiro, o que é a tua palavra. Senhor, ajude cada pessoa agora, revelando a tua palavra em seus corações. Não deixe elas enredadas, aprisionadas em dogma, em credos, em doutrinas falsas. Tire teus filhos, ó Pai, salva eles. Tenha misericórdia. Quantas pessoas que procuram a verdade, Pai, que buscam a verdade e não encontram. Ajude essas pessoas. Porque o Senhor disse, ninguém vem a mim sem que o Pai o traga. E o Pai é o Espírito Santo em nós. E nesta noite eu peço uma bênção especial para o Vilmar Cristóvão da Silva, que está no hospital internado, parente da irmã Maria José. Também, Senhor Eterno, eu peço pelo irmão Ademir Vicente, irmã Sônia, pelo Laurindo e pela dona Marina, que o Senhor abençoe esta família. O irmão Ademir, hoje estivemos na casa dele, que o Senhor dê uma bênção especial na sua vida. Peço também, Senhor Eterno, pela irmã Elza e a irmã Teresa, os parentes ali da irmã Teresa, Maria, dona Helena. Senhor, essas pessoas precisam da tua misericórdia. A Maria Helena, Senhor, uma mulher que precisa, Senhor,
do teu poder na vida dela. Salva esta mulher. A sua mãe, Senhor eterno, Dona Helena também precisa da tua misericórdia. Uma mulher de 80 e poucos anos, uma anciã, que tem dificuldades, ó Pai. Olhe para ela e ajude a irmã Elza a alcançar a vitória. Ajude a irmã Teresa a alcançar a cura total no seu corpo. Eu peço, Senhor eterno, pelos demais irmãos, pela Isaura Maria, irmã da irmã Sheila. Eu peço que o Senhor liberte a Isaura Maria, Senhor. Tire todos os grilhões, toda a cadeia, toda a algema que está prendendo aquela mulher. Seja libertada. No nome do Senhor Jesus Cristo. Que Satanás deixe aquela mulher, que ele seja repreendido pelo sangue do Cordeiro. E que a Isaura Maria seja libertada. Eu entrego em tuas mãos. E peço, Pai, pelos demais irmãos e irmãs, pelo culto de oração ali no tabernáculo, que o Senhor abençoe a nossa Santa Ceia domingo agora, que o Senhor tome o total controle do culto de Santa Ceia, Pai, em lembrança e memória a tua morte, sepultura e ressurreição. Que o Senhor, Pai, como sempre, nunca falte a unção e a inspiração. Entregamos em tuas mãos com agradecimento por tudo, crendo que receberemos, porque pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Tu dizes ter graça e poder do além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão do céu habitação, a quem verei nessa feliz mansão. Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação, são 20 horas e 59 minutos, com a fé do Filho de Deus, a fé que rebenta com todas as coisas. Você sabe que para a fé não existe barreiras, a fé é inabalável, a fé ela te posiciona. Agora, tá claro, eu não estou falando de uma fé híbrida, não estou falando de uma fé intelectual e nem uma fé fabricada, estou falando da fé que uma vez foi dada aos santos. Que o Senhor seja contigo, meu irmão, nesta noite, que Deus lhe dê um shalom chaveirim, que significa paz seja convosco, paz com saúde, prosperidade e inteireza. Que o Senhor seja contigo, conceda uma noite de paz, uma noite tranquila, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.